Olá, eu sou o Davi e juntamente com o André eu desenvolvi um projeto sobre detecção de defeitos em superfícies de tecido industrial utilizando visão computacional. Bem, o objetivo principal do nosso trabalho é resolver um gargalo clássico que existe nas linhas de produção das indústrias têxteis, através de um sistema que consegue ser automatizado e funcionar em tempo real. Bem, dando uma visão geral, uma breve resumida, a inspeção visual humana ela ainda existe e ela é bem utilizada ainda na indústria têxtil, mas, bem, ela está obviamente sujeita à fadiga. Uma pessoa ficar tanto tempo, ela acaba cansando devido à natureza, né, do trabalho, e isso acarreta que ela consegue, né, estima-se que ela consegue ter no máximo de 70% de previsão sobre todos os tecidos que ela vê durante o período, por causa da velocidade mesmo da esteira e, enfim, um ano não consegue ser 100% preciso todas as vezes. E além de ser um processo custoso, né? Ter que ficar pagando alguém para ficar vendo os tecidos. E isso, né, esse 70% de precisão não é algo que é tão ideal, já que defeitos como fio partidos e cortes eles podem causar grandes perdas financeiras. Olhando os sistemas que já existem, a gente conseguiu identificar alguns contras, né? Sistemas que usam apenas visão clássica, eles podem sofrer bastante com variações de iluminação, por exemplo, enquanto sistemas que usam Deep Learning puro, eles exigem alto poder computacional. E eles também podem sofrer bastante com os artefatos estruturais do que eles estão vendo, né? Então, a gente escolheu fazer uma abordagem híbrida, utilizando tanto a visão clássica quanto o Deep Learning. Bem, falando agora do dataset, do nosso dataset, ele é um dataset que tem, obviamente, os tecidos, as imagens dos tecidos, porém, ele tem algumas dificuldades, né? Tem alguns desafios inerentes desse dataset. Um deles, por exemplo, é que a resolução das imagens são todas em 56 por 4096 pixels, representando as tiras contínuas de tecido. É uma imagem bem alongada. E, bem, não é tão bom isso na hora de, bem, treinar as redes e tudo mais. A resolução não ajuda, mas não dá pra fugir muito disso. Todos os datasets que a gente foi atrás, eles tinham mais ou menos essa mesma característica de serem imagens bem alongadas. Também tem o fato que a maioria das anomalias, a maioria dos defeitos, eles se apresentam frequentemente em menos de 5% da área, mais ou menos cerca de 5% da área total do tecido. Então, por si só, já é um negócio mais difícil de se identificar. Além disso, por, por né, ser um sistema geral, ele tenta identificar qualquer tipo de defeito. E tem alguns defeitos que, por natureza mesmo, eles são bem difíceis de se detectar. Eles se misturam à textura original do tecido e também com artefatos que podem ter na esteira que transporta o tecido, que podem poluir a imagem original. Então, os defeitos já são complicados e muito pequenos e a resolução não ajuda. Mas meio que não tem o que fazer, daí a gente usou o dataset que a gente achou melhor. E, bem, a gente consegue tratar isso de alguma maneira, usando visão computacional clássica. Como eu falei, a gente usa uma abordagem híbrida e a visão clássica a gente usa tanto no pré quanto no pós-processamento para, por exemplo, remover as bordas esteiras das imagens, que a borda elas estão inclusas nas esteiras, só que nas imagens, né? As bordas da esteira estão inclusas nas imagens. E bem, a gente usa a visão computacional para cortar elas e para normalizar a imagem e tentar também limpar alguns ruídos via uma morfologia matemática, com um custo computacional que é bem baixo, é quase zero. Depois, né, no nosso sistema a gente tem o estágio um que é basicamente a localização. A gente usa um modelo de UNet com uma função de perda híbrida que escaneia o tecido utilizando o método janela deslizante. E depois, no estágio 2 a gente começa a classificar os erros. A gente usa uma CNN que recorta as anomalias localizadas e classifica em 7 categorias distintas de defeitos. Aqui está a imagem do nosso pipeline. Como eu falei, começa no dataset, tem o pré-processamento usando a visão clássica, tem o treinamento usando a UNet, depois a gente classifica usando as CNNs e depois parte para a simulação, que depois, né, na simulação a gente obtém o resultado. Aqui, falando um pouco mais especificamente do pré-processamento, usando a visão clássica, as imagens, né, originais,
elas têm as bordas, que eu já falei que a gente usa, né, a visão clássica para cortar, e um padding de alto contraste, que confunde às vezes neurais. A gente usa um algoritmo determinístico que é baseado em análise estatística, colunas, que recorta e isola apenas a área válida do tecido. Então, as bordas, elas saem da imagem e com essa imagem mais limpa a gente consegue treinar as redes. E também tem a parte da normalização, né? Que a gente converte para uma escala de cinza e ajusta a intensidade num intervalo numérico entre 0 e 1 e padroniza a entrada para que as redes consigam ter uma imagem mais limpa sem precisar fazer muita coisa por elas mesmas, né? A gente usa a visão clássica e depois usa essa imagem limpa nas redes. Bom, então agora com a imagem limpa, a gente entra no processamento realmente da imagem com a UNet, né? Então, a gente fez uma arquitetura... a gente usou a arquitetura encoder-encoder que a UNet ela proporciona, pela conexão residual que ela pode proporcionar, que permite não só classificar, mas também desenhar a fronteira do defeito, né? Então, para contornar o problema ali de tu ter um erro menor, um erro maior, a gente treinou o modelo, né, com uma função de perda híbrida, que no caso é o DICE BCE, dando 70% de peso para DICE Loss, para evitar que a gente apenas veja ali o fundo do tecido, né? Então, ela vai estar focando mais ali nos defeitos. Bom, aqui eu coloquei apenas uma imagem de um exemplo de uma UNet. Então, ela tem esse formato de U. E aqui a gente vai entrar com a imagem no caso do tecido. E a gente vai sair com uma imagem de segmentação que eu vou mostrar posteriormente no resultado. Então, ainda agora a UNet vai realizar um pós-processamento, que é muito interessante porque a nossa imagem ela é muito grande em largura. Então, a gente precisa fazer esse pós-processamento por conta que para ela realmente conseguir avaliar de fato, e para isso a gente faz uma avaliação de patch de 128 por 128 com 50% de sobreposição. E também a gente fez uma ideia para evitar a questão da borda, a gente aplicou uma morfologia matemática clássica, que aí ela vai tirar esses falsos positivos que a gente estava tendo, que a gente falou na apresentação durante o semestre, e essa foi a primeira coisa que a gente fez para tentar melhorar isso, né? E aí a gente fazia essa remoção ali, essa morfologia, para melhorar isso inicialmente. Aí essa foi a parte que a gente tinha colocado como um passo futuro e na nossa apresentação média, e agora a gente tem, que é a classificação com uma CNN bem simples, que basicamente eu vou fazer que agora é o estágio 2, né? Eu vou fazer uma extração do fragmento exato, apenas, né, o fragmento exato que a UNet apontou. Ali a falha, né? Então eu vou só pegar o defeito e aí eu vou trabalhar agora para classificar ele. E a gente vai ter apenas 4 blocos. A gente então vai ter o bloco de conv ali, o bytenorm, o hello e o maxpool. E depois a gente faz um gap e um dropout também para regularizar melhor. Aí dando uma resumida aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo. E também a gente usa uma função de perda, que é a cross entropy, que é basicamente para balancear ali os pesos e para que até as piores falhas, ou vamos dizer assim, as falhas mais novas, mais diferentes, ele consiga reconhecer. No começo a gente teve alguns problemas com a classificação, ela ainda não está, vamos dizer, ideal para o nível que é, por conta de ter muitos realmente diferentes, então, mas isso é o que eu vou falar mais na parte final, sobre realmente o que a gente precisa, né? Agora falando um pouco sobre o desempenho e os resultados, o modelo obteve um IOU médio de 0.49 e esse IOU, e o F1 também é
de 64, mas é parecido ali a métrica. E por conta do dataset, é um dos maiores problemas nossos, que é por conta do dataset ser pequeno, a gente não conseguiu ter um resultado realmente tão satisfatório, mas dentro dos nossos limites foi uma metade ali, é muito bom, porque muito carregou a gente ali, foi os cortes, aqueles defeitos maiores, e o que botou a gente para baixo foi aqueles erros que são muito pequenos, né? E por conta até uma coisa que o professor falou pra gente na apresentação média, que era o tamanho, aquele tamanho do dataset, das fotos do dataset, serem uma resolução baixa aqui na parte vertical, a gente já tem esse problema, não é meio inegável, é meio difícil ainda. A gente tem dois problemas, esse problema da resolução e o tamanho do dataset. Então isso juntou para que nesses casos o nosso resultado não fosse tão bom, e isso também atrapalha a própria classificação depois, né? Porque muitas vezes nesse tipo de erro não é reconhecido muito bem todo o defeito, e a gente não consegue classificar de uma maneira boa, né? Agora falando sobre realmente a execução do projeto, que eu vou mostrar posteriormente, a gente fez um estudo de ablação, né? Que foi com Attention Gates no Decoder, mas assim, a gente não conseguiu ter um bom desempenho, caiu e eu olhei por conta de overfit. Então a gente continuou testando e decidi voltar um pouco no tempo e não utilizar tão fortemente o Attention Gates, né? E agora falando sobre a simulação, a gente emendou todas as imagens, e aí realmente durante a simulação a gente percebeu que já novamente tinha um problema. Então muitas vezes ele estava reconhecendo a borda. Isso às vezes, dependendo da imagem, ainda pode acontecer, justamente por conta por conta do pouco treinamento que a gente conseguiu passar para ela por conta do dataset, mas dentro das limitações a gente conseguiu melhorar isso com feathering, que é o que eu já tinha falado na apresentação média. E aí o processamento, o desempenho, o ciclo completo de tudo roda ali de um rolo ali, né, de um tecido, rola em mais ou menos 20 fps ali, e a pipeline ela conforta ali as velocidades industriais, na nossa ideia, né. Aqui eu botei uma imagem ali da segmentação ali dos resultados. Aí a gente tem 3 tipos de defeitos, e a gente tem a máscara do dataset e ali a predição, né? Esses aqui foram os melhores. Eu botei justamente para mostrar que a gente teve realmente resultados bem satisfatórios, e pensando numa coisa industrial é muito bom, né? Agora, só para concluir, antes de eu mostrar realmente a execução, o nosso trabalho, a gente conseguiu usar tanto a visão clássica para limpar as fotos e deixar o trabalho da UNET da classificação mais fácil. E isso foi bem satisfatório para a gente conseguiu juntar as duas partes da matéria de uma maneira, acho que uma das melhores maneiras. E como eu falei durante a apresentação, o tamanho do dataset é uma das maiores complicações. A gente teria que realmente... que era a ideia inicial, né, de gravar realmente, e gravar com a nossa câmera mesmo. E aí é onde entra o próximo passo, né, talvez gravar com uma câmera que possuísse uma resolução melhor, com muitas câmeras, né, juntar todas essas imagens pra gente ter uma resolução maior, e que é o que com certeza já tem no mercado, mas para que esse problema tanto de tamanho de dataset quanto de resolução fossem matados em uma só, né. E junto a isso a gente faria um transfer learning, então com redes pré-treinadas, pensando aí nesse nosso trabalho que a gente tem agora, para ver se a gente conseguia um resultado melhor. E bom, essa aqui é nossa apresentação. Eu vou apenas executar rapidamente aqui a simulação para mostrar aqui como que ela se dá. Então aqui eu vou abrir uma interfacezinha e aí vai começar, como se fosse um rolo. Essa escolha de imagens é aleatória. Então, aqui ó,
nesse caso, ele identificou, só que classificou de uma maneira não tão satisfatória. Mas ele detectou. Então isso já é um... E aqui ele ignorou a borda. Então aqui ele vai ficar... Eu posso aumentar a velocidade. Então isso é bom quando, né, terminou o rolo e eu quero passar para o próximo. Eu posso... Ó, aqui ele já identificou o corte. Então eu vou deixar um pouco mais lento. Eu posso pausar, claro. E aqui ele identificou e classificou corretamente. Então, muito bom. Vou mostrar mais uma. E aqui, se eu apertar ali também o S, eu consigo salvar realmente uma imagem para. Aqui isso vai ser interessante. Muito bom, porque é nisso aqui que o programa brilha. Eu executou quase ele tudo do defeito. Então, assim, o nosso trabalho é mais isso. Poderia ser... A simulação acabou ajudando porque colocou realmente em prática, e depois que a gente criou a simulação, se mostrou alguns problemas que o projeto tinha, então foi muito interessante. E também para disponibilizar até para alguém que queira testar, talvez mexer, usar essa simulação para realmente trabalhar melhor, né? Então, no mais é isso. Esse foi o nosso projeto. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.